Meus amigos, domingo passado eu falei que o que eu já falei bilhões de vezes antes, e que todo mundo que tem um mínimo de percepção humana sabe, que viver implica em dor, em sofrimento. Meu Deus, isto é um axioma da mínima percepção existencial. Há milhares e milhares de anos de registro da percepção humana que tal realização, compreensão, está presente em quem quer que tenha um mínimo de reflexividade. Mínimo. É um axioma também das Escrituras, no Velho e no Novo Testamento. E Jesus advertiu aos discípulos que estavam escandalizados com a ideia de que a esperança deles podia ter sucumbido na cruz e, encontrando com Jesus, não o reconheceram porque estavam condicionados pelo Jesus morto, que não discerniram o Cristo ressurreto. E Jesus disse: porventura, não compreendestes que primeiro convinha que o Cristo padecesse e então entrasse na sua glória? Ao dizer isso, ele apresenta um princípio da existência. A gente nasce em dor. Eu, pelo menos, como disse também há 3 domingos atrás, não tenho outra experiência a não ser essa, de possuir um corpo de morte. Corpo de morte. Onde tudo é ambíguo, tudo é ambivalente, polivalente, contraditório, onde, como diz Paulo, a mente deseja uma coisa e a carne se entrega ou deseja ou se sente tentada por outras. São militâncias, uma espécie de guerra civil, psicoespiritual e orgânica na gente. Os instintos levam para um lado, a consciência chama para outro. É difícil existir. É uma sequência de coisas que eu venho falando a vocês na mesma direção. Não sei se vocês já perceberam. E hoje, desde que as nossas reuniões recomeçaram e que eu voltei a falar, é a 3ª vez que eu vou no mesmo endereço de percepção e de ênfase. Hoje, no entanto, eu quero ler em Romanos, no capítulo 8. No domingo passado eu falei até o fim, no final eu li um texto em 2 Coríntios. Hoje eu quero começar lendo esse texto de Paulo, em Romanos, no capítulo 8. Bom, quando Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, ele estava em Corinto, provavelmente na sua 2ª passada por aquela região, onde ele não ficou muito tempo. Na primeira vez ele ficou um tempo maior, mas na segunda vez, provavelmente, ele tenha ficado por volta de 3 meses. De tal modo que foi durante aquela estada, 2ª estada na cidade de Corinto, que muito provavelmente ele escreveu essa carta aos Romanos. Ele manifesta aqui o desejo enorme no final da carta de realmente viajar para a Espanha. E ele diz que no caminho para a Espanha, há um indivíduo que estava na Grécia, em Corinto, e que tinha que ir de mula ou a pé até a Espanha. Ele disse que na passagem pararia em Roma. Mas antes disso, ele disse, ele estava incumbido de levar as ofertas financeiras que os irmãos
pobres, porque a Macedônia estava vivendo um momento de pobreza, de escassez financeira, de crise econômica, como hoje está, numa brabeza danada, com mais refugiados do que condição financeira de dar conta do recado. Então, naquele tempo, a Macedônia, mesma geografia, estava vivendo a mesma situação, mas foram solidários quando souberam que os irmãos de Jerusalém e da Judéia estavam vivendo uma imensa e intensa crise de escassez financeira e de abastecimento. Por isso, Paulo os louva, escrevendo aqui na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8, dizendo que a abundância de pobreza deles, todavia, redundou em grande riqueza de generosidade, de modo que tiraram do que não tinham e da sua própria pobreza socorreram os que estavam mais necessitados do que eles. Esse é o ambiente, esse é o tempo, esse é o momento de Paulo, quando ele escreve essa epístola. Em Corinto, dizendo, quero ir até vocês no meu objetivo de chegar até a Espanha. Mas antes, também na Grécia, entre o mar Egeu de um lado e o Adriático do outro, na península do Peloponeso, onde está Corinto. Ele diz, antes eu vou até Jerusalém, também de mula, de barco e a pé. É inconcebível para a gente essas jornadas, a gente chama isso de tribulação de imigrante. Para Paulo era normal viver como um migrante voluntário, a pé. Para lá, para cá, para lá, para cá, sempre apedrejado por onde passava, sempre contrariando interesses. Um verdadeiro ultraje a rigor, embora ele não fizesse isso só para contrariar. Mas a mensagem contrariava. A mensagem era o Evangelho, e o Evangelho contraria. O Evangelho, na cabeça de muitos, é um rolling stone. É pedra rolando ladeira abaixo, caindo na cabeça do indivíduo. Então, esse é o ambiente. E ele escreve essa carta aos romanos. Os romanos que gostavam extremamente de direito romano, pax romana, qualidades da cidadania romana, do Senado romano, da República. Havia um culto à Constituição e ao direito que os romanos tinham evoluído mais do que Hammurabi, e eles entendiam mais do que Moisés na direção de um mundo muito mais universal, onde eles, claro, como todos bons tiranos, criam uma lei para justificar também seus próprios abusos. Mas era um ambiente altamente jurídico para o qual ele escrevia. Não havia ambiente na Terra mais judicioso, mais jurídico, mais de perspectiva de orgulho republicano à época do que Roma. Por isso, ele escreve essa carta, onde ele fala mais do que em qualquer outra, uma linguagem jurídica impecável. Ele fala de justificação, explica o sentido do direito da lei adquirido em Cristo na cruz. Evoca o direito romano na perspectiva da redenção, de que alguém podia pagar e libertar todos os escravos se tivesse o recurso suficiente para tal empreendimento. E ele diz, o sangue de Jesus
é o valor que paga, resgata, liberta, abre a porta para todos. Basta que o indivíduo creia na dignidade dele e na imputação que ele faz, voluntária e soberana. Quando ele atribui àqueles sobre os quais havia culpa inimputabilidade em razão de que ele levou sobre si o pecado de todos e pagou o preço e disse: todos os escravos estão livres. Por isso ele diz: agora, pois, depois de Romanos 5, onde ele diz: justificados mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por essa graça na qual estamos salvos, e não somente isto, mas gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e vai afirmando todas essas coisas. No capítulo 6 ele diz: Adão é a nossa desgraça, mas Jesus, o segundo Adão, é aquele em quem estamos incluídos, é o nosso representante. Ele evoca o conhecimento que os romanos tinham da ideia de federalismo, de federalidade, de um representando muitos e de um conjunto de alguns representando todos. Ele fala a linguagem que os romanos podiam compreender. No capítulo 7 ele diz: isso não vem de nós somos contradição, divididos, esquizofrenizados, temos uma rachadura essencial. Nossos instintos querem uma coisa, a nossa consciência pede outra, nós brigamos em nós mesmos. E aí diz: mas Cristo pagou, senão eu seria um desgraçado, um angustiado sem cura, um culpado neurótico sem remédio, sem pacificação possível. Porque que oferta nos traz a melhor psicologia para perdão de pecados, senão a transferência? Transfira para o pai, transfira para a mãe, transfira para o avô, transfira para a cultura familiar, transfira para a conjuntura nacional, transfira para a realidade generacional, transfira para o mundo, transfira para a existência, transfira, mas nunca fique curado, porque na transferência você não é perdoado. Você só entra num processo de evasão, não de perdão. Então, ele diz aos romanos isto: está pago. Graças a Deus por Jesus Cristo, senão eu seria desesperado, esse homem desesperado que eu sou. Mas graças a Deus por Jesus. E diz, iniciando o capítulo 8, agora, pois, por causa disto, esse pois é por causa disto, por esta causa, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Freud, quando se converter, vai dizer: uau! Não que ele não tenha nada, ele, na misericórdia de Deus, já disse uau, quando ele entrou e disse: perdão, Jesus, por ter pensado que eu tinha desenvolvido um método que fizesse os homens se tornarem pacificados em relação a si mesmos. Eu dei alguma contribuição, mas por tua graça. Mas a solução é saber que está pago e que não vem de nós, não vem das nossas boas obras, muito menos das nossas transferências e evasividades, mas vem da tua graça. Está pago, está consumado. Eu estou em paz. Agora, pois, por causa disso, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, essa lei da graça, do perdão, do já está consumado, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da lei da morte. Como diz o escritor de Hebreus, aquela lei do Monte Sinai,
sob cujo sopé todo mundo que aparecia olhava e dizia, Deus me livre, queria ir embora. Até Moisés disse, eu não aguento, é aterrador, é apavorante, é panicante. Porque se diz, até se um animal tocasse na montanha, seria morto. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, da cruz, está consumada. Te livrou da lei do mérito, sob a qual tu estavas condenado, tu e o teu cachorro. E aí se prossegue no capítulo 8, e Paulo diz, ande no Espírito, se incline para o Espírito, obedeça o Evangelho. Saiba, a obediência ao Evangelho é a prática do amor. Não ande mais com medo, você não é mais escravo. Você foi liberto, ele diz entre os versos 12 e 17. Hoje você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Cristo é teu. Toda paz com Deus que Cristo tem é tua. Toda a glória de Cristo te pertence. Ele decidiu assim, se com Ele sofrermos. Se com Ele sofrermos. Não significa se formos crucificados do jeito que Ele foi. Se com Ele sofrermos é se assumirmos o significado da prevalência da consciência, submissa ao amor, em obediência ao Evangelho, que é amor uns pelos outros, amor por si mesmo, amor pelo próximo, amor pela criação, porque Deus decidiu ser amado no amor que eu tenho por mim, no amor que eu tenho por ti, no amor que eu tenho por tudo que Ele criou. É o que diz o apóstolo João na primeira epístola dele, é o que diz o Evangelho inteiro, para quem já entendeu. Então, o que se diz é isso, você é herdeiro, co-herdeiro, se com Ele sofrermos. Ou seja, aceitarmos, submetermos-nos à verdade na consciência, ainda que isso gere dor, ainda que isso demande de mim resignação, ainda que isso demande de mim renúncia. Que entre nós virou a palavra renúncia. Renúncia. Frequentemente a renúncia é o que nos salva. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porque, para mim, diz Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, você sente sofrimento, experimenta sofrimentos hoje? Não tem ninguém aqui sem sofrimento. Tem até gente aqui que se auto-vitima tanto que o sofrimento se transforma numa coisa patológica. Porque o verdadeiro e saudável sofrimento é aquele que não decorre de nenhuma forma de auto-vitimização, mas é o sofrimento do tamanho da dor. Da dor. Porque a dor é uma coisa, o sofrimento é a interpretação dela. Se eu for real, verdadeiro, meu sofrimento será do tamanho da minha dor. Se eu for auto-vitimado, meu sofrimento será milhões de vezes maior do que a minha dor real. Pois bem, Paulo diz, porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, de hoje, que todo mundo experimenta, não são para comparar com a glória que depois vai ser revelada em mim. Eu vou ser Cristo.
co-herdeiro de Cristo, co-participante de Cristo Jesus, significa que aqui só tem Cristos. Tua vocação é ser Cristo. A minha vocação é ser Cristo. A gente, todavia, culturalmente, quando pensa em Cristo, se diz assim, pegaram ele para Cristo, que é o cara que vai entrar no cacete, não é? Não, o Novo Testamento, quando fala de Cristo, está falando do homem feito ideal em Deus, absoluto em Deus. Isso é ser Cristo. É ser Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E existiu e viveu entre nós, no meio da ambiguidade, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O mesmo que ressuscitou glorificado de entre os mortos, está sentado acima de todo o principado, potestade e poder. E Paulo, sendo coerente com o ensino de que eu sou co-herdeiro com Cristo, diz, e nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já sou Cristo em Cristo. E ninguém me arrebata das mãos do Pai. Que segurança tenho em Jesus. Olha só. Quando uma mulher cega, surda e muda entendeu isto, ela disse, eu estou com tudo. Quem me arrebatará das mãos e do amor de Deus? Pois bem, Paulo prossegue e diz, a ardente expectativa da criação, toda essa criação, tudo que existe é criação. Tudo que é constatável é criação. Por isso Deus não existe, porque Deus não é criação. A criação existe em Deus, mas Deus nunca será constatável. O pessoal que fica procurando a prova da existência de Deus é bobo. Eu fico vendo esses super cientistas dizendo Deus não existe. Eu digo, é claro, seu burro. Claro que Deus não existe. Se Deus não existisse, ele faria parte da equação. Se é a teoria de tudo, Deus era uma partícula. A partícula primal da criação, Deus. Aí vem o homem e pinpoint God. Vai lá, pontua, bota um negocinho, Deus está aqui. Que Deus é esse? O meu Deus não existe, ele é. Tudo que existe, existe nele, mas ele é não constatável. Jamais foi ou verá, ou será, nenhum homem o viu, nem o verá. A expressão de Deus possível aos sentidos humanos é Cristo Jesus. O resto é um contrassenso, é um absurdo, é uma blasfêmia contra o Deus que é querer provar que ele existe. Portanto, criação é tudo que é constatável. E Deus não é constatável. Paulo diz, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, de tudo que existe e, portanto, é constatável, aguarda a ardente expectativa de toda a criação. Imagina. Quando Paulo escreveu isso aqui, quem tinha uma noção mais ampla da criação eram os filósofos de Mileto, da escola filosófica de Tales, que tinham intuído que o universo se baseava num material invisível chamado átomo. Eram os caras. E disseram também que o universo subsistia sob algo chamado de o verbo, que para eles era a razão e significado de ser de tudo.
Eram os que tinham viajado mais longe sobre a criação. Eu fico me perguntando, quando Paulo falou isso, o que ele tinha em mente? Claro que ele tinha Tales, todo esse pessoal em mente. Paulo foi um indivíduo criado na cultura grega também, hebraico e grega. Ele era um indivíduo helenizado no entendimento plural, cultural dele. Embora fosse um judeu instruído aos pés de Gamaliel. Mas a cultura dele era universal. E eu fico me perguntando o que é que de imediato Paulo tinha em mente quando falou isso aqui. Certamente, escrevendo aos Romanos, embora o Coliseu ainda não estivesse erguido, porque o Coliseu só veio a ficar pronto no fim do primeiro século, com o dinheiro pegado, roubado do templo de Jerusalém, todo o ouro, toda a prata, todos os tesouros que Tito tirou de lá, foram utilizados para a confecção do Coliseu de Roma. Isso foi depois dos anos 70. E o Coliseu só ficou pronto no final do primeiro século, início do segundo. Então, o que ele tinha em mente? A meu ver, ele tinha em mente as dezenas de arenas de gladiadores de Roma, que era um fenômeno que já existia há muito tempo, onde animais começavam a ser mortos de manhã, circo e pão. Não lembram dessa história? Animais bizarros, trazidos do mundo inteiro. E ele diz, isso tudo acontecendo por causa da vaidade. Essa criação geme. Claro que aos sentidos dele, ele imaginava todo o desencontro universal. Mas ele tinha razões bem tópicas para falar da criação gemendo. Ele via o agravo, ele via como as árvores eram destruídas. Cada guerra campal, e havia guerras em abundância, implicava em destruições de bosques, de florestas inteiras. Era uma devastação. Animais eram destruídos e os apanhados eram colocados para espetáculos semana após semana, incessantemente. Esse era o olhar mais imediato para um homem como ele, dizendo a criação geme e suporta angústias, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, ela não se ofereceu para esse espetáculo patético, mas por causa daquele que a sujeitou, ela foi sujeita a isto. Embora haja uma expectativa superior de que por essa sujeição, por essa dor que padece toda forma de criação, de que a própria criação venha a ser redimida do cativeiro da corrupção pela experiência da sujeição e da dor experimentada pela vaidade que a sujeitou a tal capricho e angústia. De certa forma, o que Paulo está dizendo é: não existe evolução sem dor, sem sofrimento. Não existe consciência que cresça sem sujeição, sem que fique contra a sua vontade, muitas vezes não voluntariamente sujeita àquilo que não queria. É na minha impotência que os meus maiores poderes são desenvolvidos em Deus. Porque o poder se aperfeiçoa na impotência, na fraqueza. É um princípio de Paulo, enunciado por ele em Corinto, lugar onde ele está escrevendo esta epístola. Sim, que a criação evolua e alcance a liberdade da glória dos filhos conscientes de Deus em todo o universo. Que tudo cresça na direção dessa percepção. Porque nós, Paulo diz, sabemos mesmo, que toda
toda a criação a um só tempo geme, de acordo com os seus níveis de sensibilidade, da árvore entre nós a qualquer criatura sublimemente elevada e autoconsciente, toda a criação não experimenta nenhuma forma de conforto total. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Você é uma criatura? Gemer e suportar angústias faz parte do espaço-tempo do que você está vivendo agora. Paulo prossegue e diz, e não somente ela, a natureza, a criação, aqui ele distingue os humanos que observam, que constatam da criação observada, e não somente ela, a criação, mas também nós, observadores conscientes, que vivemos lúcido e conscientemente esperando a liberdade da glória dos filhos de Deus, igualmente gememos em nosso íntimo todo dia. É claro que a gente chama esses gemidos de carência de outras coisas, né? Carência de mulher, carência de homem, carência de fama, carência de reconhecimento, carência de afirmação, carência de significado, carência. A gente geme no íntimo e nós fomos ensinados a vida inteira a projetar ou a transferir, desde o Gênesis, desde Adão. Adão, Adão, quem te fez saber que tu estavas nu? O que ele disse? Foi a mulher. Tu comeste da árvore que eu te ordenei e não comestes? Quem te persuadiu? Foi a mulher. Essa inclinação, desculpem, eu não estou querendo menosprezar Freud, ele tem uma contribuição extraordinária na percepção psicológica dos humanos. Mas a absolutização dele é tolice. Porque, no fim, a gente acaba freudianizando desde o Gênesis. Quem foi? Foi papai, foi a minha mulher, foi a minha mãe, foi a serpente. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Aí, a mulher confrontada disse, eu não, foi a serpente. É metafísico o problema, não é meu. Foi uma criatura anterior que me tentou. Então, a resposta está nos alienígenas. Fala com a serpente. Mas ninguém se enxerga, ninguém se encara, ninguém se assume. Paulo diz, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E eu acrescentei, embora a maioria de nós não encare a natureza da angústia essencial e fique fazendo transferências para terceiros. Que angústia é essa que eu sofro e experimento até agora? É uma angústia que você sente quando você está sem ninguém e é uma angústia que você só deixa de sentir durante os primeiros anos nos quais você se apaixone por alguém. Porque depois de passar a dose de adrenalina, de todas as outras químicas, todas as endorfinas, tudo que você quiser, do coquetel de bem-estar, você volta a sentir. Se eu amo este homem, mas por que eu sinto essa angústia essencial? Eu amo esta mulher, mas por que eu sinto isso aqui dentro? Ah, eu tive 3 filhos e os amo, 5 e os adoro. Mas por que eu quero algo mais? Eu alcancei esse ótimo nível de estabilidade, sossego e conforto. Minha saúde está relativamente bem, se não estiver ótima. Mas por que eu sofro dessa sofreguidão? Isso aí a gente só sabe quando vai passando pelas etapas, conquistando tudo.
e descobrindo que todas as conquistas não realizam essa angústia essencial. Não. Oi? Tudo. Não realizam. E é mais do que vaidade, é uma necessidade de significado eterno. Porque a vaidade é a primeira pressuposição da angústia. É a descoberta consciente da vaidade de todas as coisas. Essa é a angústia lúcida. É a angústia do que percebeu que tudo é vaidade. Mas daí em diante, você sofre na angústia da superação do dessignificado. E fica buscando em todas as coisas uma significação e todas te remetem para outra além. E você jamais alcançará a menos que conclua que a única possível realização para o ser é abraçar e descansar na certeza da glória de Deus, na qual e pela qual você suporta a idiotice presente, a vaidade presente, a sujeição desse estado idiota de ser. Portanto, ele diz, todos nós sentimos esta angústia e ficamos transferindo e a criação toda geme. Há um gemido em todos os níveis da criação, e tanto mais quanto a gente tenha consciência de si mesmo, mais angustioso é o gemido, porque o gemido é proporcional à lucidez da desesperança humana. Mas até aquele que tem esperança em Cristo não deixa de gemer também. Ele apenas geme contraditoriamente, ambivalentemente, ele geme o gemido esperançoso dos filhos de Deus, mas geme. Uma coisa é gemer sem esperança, outra coisa é gemer com esperança, mas geme. Você vai em qualquer culto por aí, vão dizer a você que Jesus entra no seu coração e você nunca mais vai gemer. Mentira. Todo mundo sabe que vai gemer. A diferença é se eu gemo sem esperança ou eu gemo na esperança da glória de Deus. Faz toda a diferença. Quem já provou sabe a distinção. Paulo prossegue e diz, e não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Esse homem que diz, o Espírito Santo me habita. Gemo. Tenho e sofro de uma solidariedade total com a criação. E também repercuto o gemido da criação, porque eu próprio sou uma criatura. Não deixarei de ser criatura. E sou uma criatura relativa no espaço-tempo, gemendo os gemidos da criação, com uma consciência maior do significado do meu próprio gemer. Aí ele vai adiante e diz o seguinte, sim, nós igualmente gememos, como qualquer outra criatura, gememos em nosso íntimo. Só que o nosso gemido é diferente dos que gemem sem esperança. É o que ele diz, nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Aguardando a adoção de filhos. Eu sei que sou filho. Paulo mesmo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 12 e 13, que o Espírito Santo, a quem ele faz referência aqui, dizendo que nós temos as primícias do Espírito, que o Espírito nos habita primordialmente, ele diz que o Espírito é o penhor, o Espírito Santo. Se eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu tenho um penhor, uma garantia
Deus colocou em mim um penhor de que eu serei resgatado para a plenitude de todas as coisas. Eu serei resgatado do relativo para o absoluto em Cristo e me tornarei um Cristo em Deus. Essa é a promessa do Evangelho. Portanto, quando eu gemo, diferentemente dos que gemem sem esperança, o meu gemido é uma sofreguidão redentiva. Eu não gemo como os que olham para a sepultura, eu gemo como aquele que olha para a eternidade. Cada dia mais o meu gemido é um tomar de fôlego na direção da eternidade. Essa é a diferença de existir sem boa nova e viver no Evangelho. Existir sem boa nova é uma angústia na direção do fim. Viver no Evangelho é um gemido de sofreguidão pela glória. Você pensa que a diferença é pequena? Ela é brutal. Veja a diferença dos que dizem acabou e em relação à esperança dos que dizem tomara que termine logo, porque então eu serei livre. É total. Uns gemem pelo fim, outros estão gemendo pelo eterno começo glorioso de todas as coisas. Isso muda tudo em mim e em você ou em qualquer um. Porque na esperança fomos salvos. Você pode repetir isso comigo? Porque na esperança fomos salvos. Nós somos gente dessa esperança. Não é de uma esperança, não é autoajuda do tipo que diz, acorde, diga, eu sou legal, eu sou bonito, vai dar tudo certo. Não. Isso aí é coisa de menino. Estamos falando de quem deixou de ser menino e virou homem. De gente grande. A minha esperança não é autoinduzida, é a esperança fundada na ressurreição de Jesus, que venceu a morte, que venceu a relatividade. E eu creio nele, sou discípulo dessa convicção. Eu não morro mais. Vocês vão ver meu casulo morto, mas eu sou filho da vida eterna. Isso é um poder extraordinário. Isso me faz invencível, imbatível. Sou habitado pela eternidade. Já passei da morte para a vida. Você está pensando que isso é pouca coisa? Isso é maravilhoso. Isso é poder. Porque na esperança fomos salvos. Nessa esperança. Não num resfolegamento positivo. É nessa esperança que eu acabei de descrever que nós somos salvos. Esse é o poder da salvação. Esse é o poder da invencibilidade. Apesar do gemido, da fraqueza, de qualquer coisa, é por causa disso que eu me torno indestrutível em Deus. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança lógica, divisável, programável, cronologizável, não é esperança. Essa esperança real é essa que não está diante de mim e eu vejo o invisível e transcendo tudo, de modo que o visível é relativizado pelo invisível em fé, por causa da ressurreição. Tudo volta para a ressurreição. E ainda, pois o que alguém vê, como espera?
Se a esperança é real, ela é esperança no que não se apresenta como um objeto constatável no imediato. Porque o que se ampara no constatável tem seu fim no constatável. Aquilo que se fundamenta no que transcende o constatável é eterno. Mas se esperamos o que não vemos, como é o nosso caso, com paciência o aguardamos. Repita comigo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também significa, continuando, olha, na mesma linha, tendo tudo a ver, também o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Semelhantemente em relação ao quê? Ao quê? Semelhantemente evoca uma comparação. Semelhantemente a quê? A essa esperança indestrutível. Onde há esperança, aí há o Espírito de Deus. E aonde há o Espírito de Deus, aí há esperança eterna. Semelhantemente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. E nos assiste na proporção da nossa esperança, na proporção da nossa esperança nos assiste, é o Espírito que nos provoca esperança, é a esperança que dilata a assistência do Espírito em mim. Na minha fraqueza. Ele me assiste na minha fraqueza. Isso aqui é maravilhoso, porque se todos nós gememos, se todos nós nos sabemos fracos, aqui se diz que ele nos assiste na nossa fraqueza. Hoje em dia, vocês estão sendo ensinados, aqui, o pessoal que me vê ali na VTV no mundo inteiro, que a gente é assistido por Deus quando a gente tem poder. Eu sou assistido por Deus quando eu ando quebrantado. Não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou forte, se eu estou fraco, se eu estou com muita dor, com pouca dor, com um momento de dor nenhuma, ou não estou nem sentindo que vivo. Eu sou assistido sempre quando eu confio nele sem presunção. Mas eu discerno que sou mais assistido na hora da minha fraqueza. Na minha fraqueza eu fico mais quebrantado, eu fico mais tocável, eu fico mais sensível, eu fico mais humano, eu fico mais capaz da absorção, eu fico mais esponjoso para o amor de Deus. Também o Espírito Santo, semelhantemente ao poder da esperança da glória de Deus em mim, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Eu decidi falar sobre isso hoje, porque não sabemos orar como convém. Foi por isso que eu decidi falar sobre isso. Na mesma hora em que eu ouvi o recado que a Rita me escreveu, dizendo, liga para Marta, porque o Chico vai voltar para a UTI. E eu fiquei lembrando do dia anterior ao dia 19, que foi quando ele teve aquele infarto. E lembrei também do último dia que ele veio a uma reunião aqui conosco, que foi no dia 23 de dezembro, antes do Natal. Foi a última vez que a maioria aqui o viu.
antes desse episódio. Eu falava com ele muitas vezes por dia. Áudio para lá, áudio para cá, áudio para lá, áudio para cá, texto para lá, texto para cá, muitas vezes por dia. E eu estava aqui no meio de um papo de graça, de manhã, quando o Braulio interrompeu e disse: eu acabei de ter uma notícia, o Chico teve um infarto fulminante. E o resto são esses 45 dias de situações inconcebíveis, porque ninguém sabe de nada. Nós não sabemos orar como convém. A gente recebe a permissão para orar, para pedir. E eu peço, porque eu sou finito, limitado, relativo, eu peço. Porque eu sou filho. E tenho a liberdade de filho. Filho fala. Filho diz. Filho, às vezes, até te ofende no que diz, no que demanda. Por isso eu oro. Mas eu também sei que eu não sei o que convém. Paulo já tinha ficado adulto o suficiente para saber que, apesar de ele orar, ele pedia na liberdade de quem tinha liberdade de pedir, porque é filho. Mas não porque soubesse o que pedir, porque nós não sabemos de fato o que convém. Às vezes a gente acha que partir alivia e o indivíduo fica. Às vezes a gente acha que ficar é a grande maravilha e o indivíduo vai. Às vezes a gente se enche de certezas numa direção e elas não se realizam. Só muito tempo depois é que a gente vai compreender que o melhor aconteceu. Sempre. Porque nós não sabemos orar como convém. Fique livre para pedir o que você queira. Mas tenha pelo menos a humildade de saber que você não sabe o que convém. Nós não sabemos o que convém, por isso o Espírito Santo ora por mim. A minha oração é orada porque eu tenho a liberdade de o fazer, mas a verdadeira oração orada em relação àquilo que eu oro, eu não sei nem acerca do que se ora, porque quem ora por mim é o Espírito Santo, pedindo o que convém, embora eu tenha a liberdade de pedir o que eu quero. Eu já vivi o suficiente para ver que algumas das coisas que eu mais quis foram as piores que já me aconteceram, e algumas das coisas que eu mais temia foram as melhores que me visitaram depois de um tempo. A gente não sabe o que convém. Olhe para trás com humildade. Veja aquilo a que você já se agarrou. Veja aquilo em relação ao que você disse: sem isto eu não vivo, eu não prossigo, eu não aguento, eu não vou. Tudo vai passar e você vai prosseguir, em nome de Jesus. Vai. A gente não sabe nada. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Essa solidariedade do Espírito pela criação. O Espírito gemendo com a criação. Não é só com a gente que temos as primícias do Espírito, ele geme com toda a criação. Você pensa que a gente devasta a natureza e o Espírito Santo não geme, não ora com gemidos inexprimíveis?
Eu não sei o que vai acontecer, mas essa oração vai ser ouvida. A gente faz mal às criaturas, usa, abusa, manipula. O Espírito Santo é solidário com tudo que é vida. Não pise na vida, porque o Espírito intercede pela vida. Ele é em favor da vida, não do seu capricho. Ele é em favor do bem, não da sua vontade. E mais, e aquele que sonda os corações, o meu, o seu, que é um universo muito mais inextricável do que os universos estudados pela astrofísica e pela física, é o meu coração. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Isso é uma coisa linda. Deus em Deus. O Espírito Santo é Deus em Deus. É Deus, como diz Paulo, nas profundezas de Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Santos é uma generalização, é por aquele que crê. Não é aquele que se tornou melhor ou maior do que os outros. No Novo Testamento, santo é aquele que é justificado pela fé, é aquele que humildemente aceita que ele não é. E que se alguma coisa acontecer em favor dele é porque Deus é bom. Esse é o santo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o cara que começa dizendo: eu sei que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória. A vida, a existência é cheia de gemidos, para todos, para tudo. Nós vivemos sob vaidade, cumprindo agendas da idiotice, nos esforçando, esforços da vanidade, correndo atrás dos lauréus da finitude, do desvanecimento. Estamos todos sujeitos à vaidade. Constatamos isso com níveis diferentes de consciência, mas constatamos. O que nos salva é entendermos que mesmo crendo e sendo habitados pelo Espírito, não deixamos de gemer. A diferença é que agora nós não gememos mais o gemido dos desesperançados, que só tem como referência a sepultura e a contagem regressiva do espaço-tempo. Nosso gemido agora é o gemido resfolegante de tartarugas que saem nascidas da cova, do berço na areia, sentindo o cheiro do oceano, querendo chegar lá, salva dos predadores, pela esperança do oceano eterno. Enquanto isso, entendemos que o nosso poder é do tamanho da nossa esperança na glória de Deus e que a presença do Espírito Santo em nós se dilata com a crescência dessa esperança. E enquanto isto, também sabemos que uma angústia que não precisamos ter é aquela de pedirmos a Deus o que seja o melhor para nós. Que o que nós temos que fazer é vivermos com amor o que entendamos seja o melhor do amor, mas submissos a uma oração que é feita para além das minhas orações e que frequentemente eu só vou reconhecer o resultado dela depois do tempo, quando eu olho para trás e comparo o que eu pedia com o que de bom
a mim aconteceu. Sabemos, portanto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados e que seguem o seu propósito. Nós sabemos disso. Eu sei disso. Não tem como dar errado se eu amar. E Deus decidiu, como eu já lhes disse muitas vezes, ser amado na reverência que eu tenho por mim mesmo, na reverência no amor que eu tenho por você, na reverência no amor que eu tenho por toda a criação. Deus não é amado quando eu canto, levanto a mão, sacudo mão para o vento. Ele é amado quando eu ajo com amor na terra. Porque se alguém não ama ao seu irmão a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. É o que o Evangelho ensina. Então olhem bem para mim aqui. O que eu acabei de lhes dizer é que o Espírito Santo é Deus em Deus. Que Cristo é Deus no homem. E que Deus é, e nele todos nós somos. O que nos dá pacificação absoluta é saber exclusivamente isso. Eu não tenho que resolver o mundo, nem a mim mesmo, nem nenhuma agenda que imponham sobre mim. Se eu quero que todas as coisas cooperem para o meu bem, eu só preciso amar. E amar não é algo romântico. Amor é feito de escolhas não egoístas. Amor é feito de renúncias em relação àquilo que a gente pode, mas faz mal. Amor é feito de decisões que rompem com maldades e andam na direção de abraçar o que edifica. Quando a escolha sincera é esta, não tem como dar errado. Até porque, quem já entendeu isso que eu acabei de explicar com meu amigo Paulo hoje à noite, entendeu que nada dá certo apenas porque a gente amealhou alguma coisa ou muito, ou adquiriu, ou possuiu. Isso é ideia de loucos, como Jesus diz, louco. E hoje, se te pedirem a tua alma, o que tu vais dar? Isso tudo que você acha que tem? Louco. Não. Quem entendeu isso sabe que não é assim que a gente entende o significado do que deu certo, ou do que dá certo. O que dá certo é o que me faz melhor. O que dá certo é o que me faz mais generoso. O que dá certo é o que me faz mais misericordioso. O que dá certo é o que gera mais doçura, valente em mim. O que dá certo é o que produz a esperança mais emborredora. O que dá certo é o que não desvia o curso do meu caminho por causa de nenhuma dor ou nenhum sofrimento. O que dá certo não é o que me faz abandonar a esperança em troca de algum recurso imediato. Não, o que dá certo é o que me mantém inalterado no crer, na esperança, no compromisso com aquilo que significa
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só posso amar a Deus em ti, você só pode amar a Deus em mim. A gente só pode amar a Deus amando a criação que Ele criou. A gente só ama a Deus nas nossas relações. Qualquer amor de Deus que se concentre no abstrato ou no vento é apenas paixão de você pela sua dimensão abstrata, enquanto você se aliena do verdadeiro amor que toca, que acolhe, que abraça, que inclui, que adota, que abençoa, que diz: eu estou aqui para gemer os gemidos da esperança. Meu sofrimento inevitável, porque todas as criaturas sofrem, o meu, todavia, será o sofrimento dos esperançosos, e não aos rendidos da angústia, à angústia, da desesperança, que estão apenas existindo, fazendo a contagem regressiva na direção da sepultura. Eu já passei da sepultura para a vida eterna. Esta é a minha segurança, este é o meu poder, porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a alegria, com o peso da glória que haverá de ser manifestada em mim, que haverá de ser manifestada em você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos dar as mãos e vamos orar. Você vai tocar ou vai cantar? Vamos orar. Então pegue aqui na mão da sua companheirinha de amor. Isso. Senhor Jesus, é com temor e tremor que eu anunciei tudo o que disse sobre o significado da vida, e é com temor e tremor que nós vivemos esses dias pedindo juízo, reconhecendo que juízo é luz, que juízo é verdade, que juízo é crise de oportunidade, que juízo é a nossa grande salvação. Que venha o teu juízo carregado da tua misericórdia, e que a tua misericórdia sobre este povo triunfe sobre o juízo que nós merecemos. Mas acorda-nos, acorda-nos. Há muita gente ainda numa sonolência total. Acorda-nos, abre o nosso entendimento para vivermos e para sabermos nos comportar nesses dias. Por favor, abençoa todo este povo querido que veio aqui, que tem vindo, e aqueles milhares de outros que assistem pela Vem Ver TV na terra toda. Por favor, sobre o coração de cada um, eu te imploro que aquela ardência do Espírito Santo, aquele fogo, aquele calor de amor, aquela certeza de glória nos consuma, de modo que o nosso gemido seja de esperança e não de agonia desesperançada jamais. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém e amém.